Pergunta 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? E aí, antes de continuar, vamos falar o que é uma guerra santa, aqui, olha, nesse lado de cá. Guerra santa é uma guerra causada por diferenças entre as religiões. São Tomás de Aquino desenvolveu estes critérios e os seus escritos foram usados pela Igreja Católica Romana para regulamentar as ações dos estados europeus, tá? E aqui a gente vai ver alguns dos conflitos. Os conflitos religiosos mais mortais da história. Por milênios, a religião tem sido uma das muitas razões para a guerra. O uso da força para impor uma crença religiosa pode soar bastante bárbaro, mas de fato a humanidade tem feito isso desde o início dos tempos, de denominações cristãs lutando entre si, até a perseguição de muçulmanos, cristãos e judeus, entre outros. A história está contaminada de conflitos religiosos sangrentos que levaram milhões de vidas. E aí a gente vai navegar aqui para dar uma olhada em alguns. Vou fechar esse aqui. A Reconquista. A Reconquista foi um processo histórico em que cristãos buscavam conquistar territórios de muçulmanos na Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Seus primórdios foram marcados pela vitória de Dom Pelágio das Astúrias em Covadonga por volta de 720 d.C. Aqui é ele, tá? A Reconquista. Esta série de guerras durou 780 anos e estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas morreram como resultado. A Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada foi declarada em 1095. A ideia era tomar Jerusalém do domínio islâmico, embora este tenha sido apenas o começo da campanha da Igreja Católica Romana, eventualmente acabou se transformando num banho de sangue de 300 anos. As Cruzadas. Mais cruzadas se seguiram e, embora seja difícil calcular o número de mortes durante a Primeira Cruzada, estima-se que cerca de 1,7 milhão de vidas foram perdidas no total durante todo o período das Cruzadas. Continuando com as cruzadas, apesar da maioria dos mortos terem sido muçulmanos e cristãos durante este período, os judeus também foram vítimas das cruzadas. Guerras religiosas francesas. As guerras religiosas francesas ocorreram no século XVI. O país estava praticamente dividido entre católicos e huguenotes ou protestantes. Continuando nas guerras religiosas francesas, talvez o evento mais infame da época tenha sido o massacre de noite de São Bartolomeu de 1572, onde uma multidão de católicos atacou os huguenotes. Guerras religiosas francesas. As guerras terminaram quando o huguenote Henrique III de Navarra tornou-se rei Henrique IV da França e converteu-se ao catolicismo. Continuando nas guerras francesas religiosas, em 1598 foi emitido o Edito de Nantes, concedendo liberdade religiosa e direitos aos huguenotes, marcando o fim do conflito de 36 anos. A Guerra dos 30 Anos. Esta guerra europeia ocorreu no Sacro Império Romano Germânico e durou de 1618 a 1648. Começou como um conflito católico contra protestantes em Praga e aumentou a partir daí. Essa é considerada, essa Guerra dos 30 Anos, uma das guerras mais devastadoras da história da Europa, com cerca de 8 milhões de vidas perdidas. Mas havia mais eventualidades do que apenas mortes no campo de batalha. Essas guerras, a Guerra dos 30 Anos. A guerra aconteceu durante uma onda de frio na Europa, o que significa que as baixas temperaturas afetaram a agricultura, levando à escassez de alimentos e, consequentemente, à fome e mais mortes. Guerra Russo-Circassiana. Este conflito ocorreu quando a Rússia ortodoxa expandiu-se em direção ao Mar Negro no século XVIII, em confronto com o Império Otomano Islâmico.
Continuando na Guerra Russo-Circassiana, os russos enfrentaram resistência dos povos do Cáucaso do Norte, também conhecido como Circássia. Os montanhistas muçulmanos circassianos lutaram contra os russos ortodoxos entre 1763 e 1864. Continuando na Guerra Russo-Circassiana. Quando a estratégia militar dos russos falhou, eles expulsaram os circassianos de suas terras. Em 1864, quase 3 milhões de muçulmanos, Adig, Ubiques e Abkhaz foram enviados para o Império Otomano em navios. Muitos afundaram no caminho. A Revolução Francesa. Havia um forte sentimento anticatólico durante a Revolução Francesa. Toda a descristianização do país estava entre os objetivos dos revolucionários. Essa Revolução Francesa, né? Uma das leis impostas pelos revolucionários foi a Constituição Civil do Clero, onde todo clero católico teve que jurar lealdade ao Estado. Revolução Francesa. Mas nem todos os franceses eram a favor da Revolução e muitos revidaram. Estima-se que as forças francesas massacraram mais de 50 mil pessoas durante o reinado do terror. A Rebelião de Taiping. Esta guerra contra a dinastia imperial Qing, formada por um conjunto de tribos da etnia Manchu, começou em 1850 e durou 14 anos. Foi instigada por um revolucionário chinês chamado Hong Xiuquan. Continuando na Revolução de Taiping. Embora a disputa fosse principalmente territorial, Hong Xiuquan alegou ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, cuja missão era lutar contra os demônios dos confucionistas, ou seja, o Império Qing. A Rebelião de Taiping. Xiuquan estabeleceu o Reino Celestial da Grande Harmonia, Taiping Tianguo, mas sua rebelião acabou sendo derrotada. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram durante o conflito. Revolução Russa. A Revolução Russa, que levou o partido bolchevique ao poder, foi instigada por socialistas, mais tarde comunistas, contra os czaristas ou monarquistas. Os socialistas/comunistas eram militantes ateus e, como tal, buscavam eliminar toda a religião, mais notavelmente a Igreja Ortodoxa Russa. Revolução Russa. Embora a religião nunca tenha sido proibida, a URSS mais tarde teve como alvo comunidades religiosas ligadas ao regime czarista. Estima-se que cerca de 30 milhões morreram no Grande Terror Bolchevique de 1936 a 1938. Genocídio armênio. O genocídio armênio pelo Império Otomano ocorreu em 1915 e resultou no massacre de milhares de armênios e sua identidade. Genocídio armênio. Mas o genocídio armênio foi apenas um evento na perseguição do Império Otomano às comunidades cristãs em 1914 e 1923. Genocídio armênio começou em 1914 com o massacre das comunidades cristãs assírias, seguido pelos armênios. A foto são órfãos que sobreviveram ao genocídio armênio. Em 1918, mais de 600 mil assírios e 1,5 milhões de armênios haviam morrido. Participação da Índia. A participação da Índia ocorreu em 1947 e dividiu a Índia britânica nos países atuais, Índia e Paquistão. Participação da Índia. A violência entre grupos religiosos hindus, muçulmanos e sikhs se seguiu. O conflito foi emparelhado com a migração em massa. Participação da Índia. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas foram mortas e pelo menos 15 milhões foram deslocadas. Segunda Guerra Civil Sudanesa. O Sudão do Sul nasceu em 2011 de um conflito sangrento entre o Sudão cristão e o animista e o norte, Sudão cristão e animista e o norte muçulmano. Segunda Guerra Civil Sudanesa. Estima-se que pelo menos 2 milhões de vidas foram perdidas durante o conflito e centenas de milhares de pessoas foram deslocadas. Guerra Civil Síria. A Guerra Civil Síria começou em 2011 após a Primavera Árabe de 2010. A composição do presidente sírio Bashar Assad
era composta por islamistas radicais, incluindo o ISIS, entre outros. Guerra Civil Síria. A guerra se espalhou para o Iraque, onde o ISIS tinha como alvo grupos minoritários, ou seja, iazídis e cristãos assírios. Turcomenos, muçulmanos, xiitas também foram mortos. Guerra Civil Síria. Estima-se que cerca de 5 mil iazídis foram assassinados, 400 mil foram deslocados e 6 mil escravizados. Bom, aqui a gente acaba falando sobre a Guerra Santa. Eu espero que vocês consigam imaginar como esse assunto é grave, é sério. Por isso que Kardec coloca o que a gente deve pensar dessas chamadas guerras santas, né? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Esse sentimento poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes. Então a gente pode comparar isso a um sacrifício, a um tipo de sacrifício? E aí os espíritos respondem: são impelidos pelos maus espíritos. Então essas pessoas fanáticas estão sendo estimuladas por esses espíritos maus e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus. Então eles não estão fazendo a vontade de Deus, estão indo contra a vontade dele, que manda: ame cada um o seu irmão como a si mesmo, não é? Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Então Deus é o mesmo para todo mundo, né? Por mais que a gente dê um nome diferente, ou cultue ele de maneira diferente. E aí os espíritos perguntam: por que então há de um povo fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos, né? Por que a gente tem que fazer guerra um contra o outro se o Deus é o mesmo? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, ou seja, Jesus, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, né? Se esses povos são desculpáveis por não terem visto Jesus, não terem ouvido ele, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides enviá-la de espada em punho? Então, como é que a pessoa que vem como cristão, vem falando a palavra de Jesus, vai querer que os outros povos acreditem nele quando ele segura uma espada para matá-los, né? Então, esses povos têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, a doutrina de Jesus, mediante a persuasão e com brandura, não é? Nunca ferro e fogo. Então não devemos ser violentos quando a gente quer propagar uma palavra de paz. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, né? Na maioria de nós, né, a gente não acredita nessas comunicações que os espíritos podem fazer com certas pessoas, com certos médiuns, né? Então, como quereris que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Então, como é que a gente quer que pessoas estranhas de outros povos, de outras nações, de outras religiões acreditem na nossa palavra quando os nossos atos são contraditórios ao que a gente prega? Se a gente está pregando a paz, como é que a gente vai matar, vai torturar, né? Vai ser violento com os outros? E aí, essa é a resposta dos espíritos.